Ó, pessoal, assim, a partir de agora, a aula está sendo gravada, tá? Boa noite a todos. Eu sou a Fernanda Araújo, eu estou com vocês na disciplina de economia. Quando eu olhar para o lado, de um lado para o outro, por favor, não se zanguem, é porque às vezes uma outra pessoa, um ou outro colega de vocês manda para mim mensagem no Zap, às vezes eu paro, aqui está falando que tem 2 pessoas querendo entrar, tá entrando, a Nicole e a Patrícia, sejam bem-vindas, né? Mais alguém, gente? E assim, quero agradecer vocês, tá? Porque eu sei que todo mundo tem, né, seus afazeres. Se tá aqui porque eu queria pedir que vocês ligassem as câmeras, pessoal. Eu não sei se vocês estão sabendo que a nova situação da Netquê tá aí. Podem também abrir os microfones para a gente interagir por um instante, rapidinho. Pode ser? Abram os microfones, liguem as câmeras. Oi, prof. Fernanda. Tudo bom? Aqui é o Felipe. Por favor. Oi. Obrigada, Tassiana, muito obrigada. Davi, Josiane. Esqueci, Nicole, Patrícia. Para eu tirar o print, né? Professora, só um minutinho que eu tô tirando minha roupa de mendigo para vestir alguma que seja mais tragável. Gente, assim, eu tô de blusa, inclusive de alça, tá? Eu tava gravando as aulas da semana de vocês. Eu tenho um aluno que ele, por incrível que pareça, tá? Não foram vocês, mas a pessoa apareceu sem blusa, era um rapaz, e aí eu fiquei assim, morta com isso. Mas tudo bem. Então, vamos embora lá. Me contem aí como que foi a semana de vocês. Como que foi a questão do desempenho das aulas? Vocês assistiram? Vocês gostaram? E aí? Foi tranquilo. Seja muito bem-vindo. Então, e o que vocês acharam do conteúdo? É um conteúdo que ele envolve muito conceito, né? Tá gravando. Ó, gente, avisar para vocês, tá? Tá gravando a aula. Tudo bom, Felipe? A aula está sendo gravada, tá? A gente avisa por uma questão de... Como é que se diz? De que depois a gente vai reproduzir essa aula, tá? Na internet. Então a gente... Oi? É igual falar a nossa primeira professora, para eu não ser processada depois, eu tô avisando. É verdade. Alguém tá me chamando aqui no... Gente, o povo me chama de tudo que é lado. Tá aqui, obrigada, boa noite. Então, o que eu queria falar com vocês? Eu fiz questão de fazer aulas pequenas, aulas conceituais pequenas, para a gente poder se habituar. Eu queria pedir também, que tem muita gente que não está entrando, não está colocando lá o nome, eu vou colocar a presença por essa situação, tá? Eu ia falar para vocês se apresentarem, se possível, rapidinho, pode ser? Vou começar por mim, professora Fernanda Araújo, sou advogada, sou formada em administração, sou formada em ciências imobiliárias, tenho pós em gestão pública e é a primeira vez que eu estou ministrando economia, tá? Mas é da área, para mim está sendo um desafio, mas é muito bom a gente ter novos aprendizados sempre, tá? Espero estar com vocês nas disciplinas futuras também. E é isso, né? Eu estou aqui, como eu já falei antes, para ajudar, para colaborar.
Antes que eu me esqueça, eu decidi uma coisa, tá? Vou compartilhar o pitch com vocês. A gente vai fazer a prova de vocês da seguinte maneira. Eu vou receber 3 resumos de no mínimo 20 linhas das aulas de cada semana, tá? E na última semana, eu vou fazer a prova, tá? Então, cada resumo vale, ou eu recebo 2, cada resumo vale, são 3 notas, né? Vale 10, 10 e mais a prova, tá bom assim? No mínimo de 20 linhas ou 30 linhas, se quiser fazer mais, pode fazer. E é isso, tá bom assim pra gente? O que vocês acham? Ótimo. Assim, professora. No caso, a senhora vai querer um resumo por semana, é? Resumo por semana. Tipo, essa semana vocês assistam às aulas, tá? Façam um resumo, pode ser manuscrito no canetão, pode ser em Word e enviem por e-mail, tá? Então, aí, começando dessa semana de agora, né? da semana passada. Ah, tá, ok. É para quando esse resumo? Nem é besta essa pessoa. É para quando o resumo? Ó, eu coloquei lá que eu vou receber os resumos até o dia 11. 11 de dezembro, né? Deixa eu ver se foi isso que eu coloquei mesmo. Eu tenho bem aqui no pitch, a gente vai ver, tá lá datado. Então, vão assistindo as aulas e vão fazer tudo bom, Laédio, vão fazendo os resumos. Pode ser cada aula um parágrafo, cada aula pode ser por tópico, vocês fiquem à vontade, mas façam os resumos, tá? Eu prefiro que seja manuscrito. Agora, se vocês tiverem aí hieroglifos, a professora, ela é muito inteligente, modéstia à parte, mas ainda não aprendi a ler hieroglifo, tá? Você digita lá no computador que a gente vai fazer. Falar em hieroglifo, eu fiz uma prova hoje, meu Deus, que coisa horrível que ficou a minha letra na prova. Né? Então, não, é uma situação complicada. Nós estamos tão mal habituados a digitar o tempo todo que a caligrafia acaba ficando feia. Né? Tudo bom, Sara? E aí é isso. E aí eu queria ouvir vocês agora, tá? Eu já falei, como os outros já falei, foi muito. Né? Boa noite, prof. Boa noite. Quem foi que deu boa noite? O Marcos. Marcos. Então, Boa noite, professora, também. Acabei de chegar, a senhora estava falando de resumos, nós vamos ter que fazer resumo. Sim. A senhora vai passar lá no grupo, vai estar no pitch, como é que é? No pitch, eu vou mandar o pitch. Eu terminei o pitch, tá, gente? Eu vou encaminhar para vocês hoje ou amanhã, mas já terminei o pitch e vou estar mandando, tá bom? Tá ok, então. Começar a compartilhar os slides no Drive, tá? Então, bora lá, vamos se apresentar, gente. Eu queria que vocês me falassem rapidão o nome de cada um, se está trabalhando, se não está trabalhando e qual o objetivo com o curso. Oi, vou começar então. Meu nome é João Fernandes. Eu estudo ADM, estou no segundo semestre. Estou usando meu 3G agora, né, inclusive. E eu estou trabalhando como estagiário no Sicredi, no momento. Olha, que legal, né? Muito bem. Eu espero, assim, que o curso te dê bons frutos, né? Bons resultados, João. Muito prazer. Quem mais? Próximo. Olá, pessoal, boa noite. Tá me escutando? Meu nome é Felipe Martins, sou estudante de administração aqui pela FAC. Estou também no segundo período, né, de administração. Atualmente estou trabalhando lá na Burger King, de quinta a domingo. Está bem difícil para mim conciliar nesses 2 dias de aula, né, quinta e sexta. Mas, ao longo da semana, a gente tira para
conseguir aí repor o que foi perdido. Traz hambúrguer pra gente. Oi? Traz hambúrguer pra gente e tem mais. Consegue o brinquedinho do Pokémon, Nossa. tá? Eu já tenho o Mewtwo, eu já tenho o Bulbasauro. Traz o outro Pokémon, senão não passa. Mas aí 10 lanches é quase o meu salário. Eu não sei, ainda tá valendo lá? Quais são os bonequinhos que estão lá agora? Na verdade, eu não tô nem sabendo, nem por dentro, nem pra essa semana, nem percebi esses bonequinhos. Eu acho que quis dar o brinde, professora, não é o Burger King, não, é o McDonald's, não é não? Ah, É acho que o Burger tá King. confundindo mesmo. Burger King? Eu acho que é o Burger Ah, King. Não, é o Burger King. Então a nossa. É porque a Porque o nossa Mac... cidade aqui é excluída do resto do mundo, a gente não tem essas Não, coisas. tem lá, toda vez que a gente vai. Não, acho que foi o McDonald's. Mas assim, toda vez. Não, acho que é o Burger King. Toda vez que a gente vai comprar, tem a promoção. Aí tem lá os bonequinhos, né? E você ganha. E aí eu vim para cá, né, pro shopping, aí chego lá, eu encontrei um Mewtwo e encontrei um Bulbasauro. E meu sobrinho é louco por Pokémon, aí acabou eu fui lá procurar, tirei da vitrine, comprei. A gente ganha um lanche, né, e compra. Mas foi isso. Mudando de assunto, já que a administração, rapidinho, mas ainda dentro do mesmo assunto, é muito interessante ali, porque, tipo assim, é um hambúrguer que você não compraria, né? Não o Burger King todos, mas o pequenininho lá, o McLanche, ele é um hambúrguer bem, né? Tanto o McLanche Feliz como o infantil do Burger King, mas a gente compra mais só por causa mesmo da questão do brinquedo para criança. sim. Então, vamos embora voltar aqui para a sala. Felipe, prazerzão. Gente, vamos correr só um pouquinho. João, Tassiana, vamos se apresentar, gente. Oi, professor, tudo bem? Boa noite, turma. Boa noite. Mais. Júlia, Davi, Davi tá só com a foto. A Nicole também. Professora, aqui tá meio ruim a minha internet, eu não quero abrir a câmera para não ficar pesado. Tá bom. Tem que abrir a Mais. câmera, prof? Desculpa, nem abri a câmera, só eu falei o Poder áudio. abre, tá, gente? Eu vou pedir só para abrir para a gente tirar uma foto, tá? Para a gente poder mandar pro chefe. Mulher, eu tô feia. Mulher, pra que isso, doida? Ai, prof, meu Deus. Eu tô com a internet péssima da Vivo ainda também. Tá, abri. Pronto. E Adeus. então vamos embora lá. Alguém mais, gente, vai se apresentar? Deixa eu se apresentar então logo, professora. A senhora já me conhece, meu nome é Davi, né? Estou no segundo período de administração, comecei esse ano ainda, no início do ano. Entrei na faculdade através da prova da própria faculdade, não utilizei o Enem. Eu trabalho na prefeitura, né? Trabalho com projetos sociais e dou aula de violino já há uns 5 anos na prefeitura. Eu atualmente estou lá na Escola de Música Municipal. Dou aula junto com o Marcos, que é meu primo, né? Dou aulas lá para instrumento de corda, violino, violoncelo e viola clássica. Para o curso, porque eu quero mudar os ares, né? Eu quero sair dessa ala da música e ir para a ala da administração, né? Porque eu gosto de dinheiro, né? Aí eu quero ganhar dinheiro. O Maed é chique, ele sabe tocar até violoncelo.
Mas é Meu muito nome é legal. Davi, professora. Perdão, Davi, desculpa, é que eu estou admitindo Laédio. Mas é muito legal, olha, assim, eu fico muito feliz, né? Quem mais? Gente, Fazer minha vamos propaganda rapidinho, professora. Gente, eu toco em eventos, tá? Casamentos, até funeral, se quiser. Me contratem, tá? Se vocês precisarem de alguém para chorar, a gente pode arrumar também. Porque funeral tem que ter choro. Claro, casamentos, eventos, festas de aniversário. O nome da banda é Cordas e Acordes, tá? Entre em contato. Ah, muito legal, meus parabéns. Então, vamos embora. Pessoal, vou fazer assim. Próxima aula a gente apresenta mais. Quem já apresentou diz, olha, eu já apresentei e passa a bola para a gente poder continuar a aula, para a gente não terminar, que eu não sei. Eu sei que o Zoom tem lá aquela questão dos 40 minutos. Então, se cair, perdão, tá? Mas eu vou tentar fazer a aula nesse tempinho. Vamos aqui. Tem que se apresentar, professora? Teria, né? Então não me apresentei ainda. Bora aqui. Tá todo mundo vendo aqui, gente, dentro dessa... Não, vamos voltar para outro lado. Dentro aqui dessa situação, o PIT, vocês estão vendo? Sim. Tá. Estamos sim, professora. Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Oi. E aí eu queria mostrar o seguinte para vocês, né? Eu fiz o pitch, vou encaminhar o pitch, e a gente tem aqui, na primeira semana, a gente demorou bastante com alguns conceitos iniciais, tá? Tem mais gente aqui querendo entrar. Espera aí, só um minuto. Só um instante, pessoal. Não, é no chat. Gente, eu vou só... Tá, bora lá. Se alguém quiser entrar, fala para mim. Vamos embora aqui. Então, nós demoramos bastante ali na conceitualização, tá? E, por fim, a gente está fazendo a aula de hoje. E aí eu vou fazer uma revisão da aula passada e vou incrementar um novo, como é que se diz? Um novo conceito. E eu queria pedir para vocês o seguinte: anotem as dúvidas para a gente participar mais das aulas, tá? Caso, por exemplo, eu mude, tipo, de quinta um assunto para sexta, mas é pouca coisa, então a gente vai seguir essa ordenação aqui do pitch, tá bom? E aí, bora lá, eu vou parar esse slide aqui, vou puxar o slide em si. Pronto. Olha quem eu vi, foi o Alessandro. Tudo bom, Alessandro? Tudo bem, mestre, tranquilo. Como vai? Gente, vamos embora aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Aqui, tá. Pronto. A gente vai voltar para onde? A gente vai voltar para o objetivo de economia, tá? Onde... Economia. O objetivo do estudo da ciência econômica é analisar os problemas econômicos e formular as soluções para revê-los de forma a melhorar nossa qualidade de vida. Então, a economia, ela vai interagir, tá? Ela vai interagir dentro ali da sociedade, dentro dos fatores de produção, dentro do mercado, buscando uma melhor forma de produção e de análise dos problemas econômicos para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida, ou seja, nós possamos ter desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, nós possamos ter aí a maximização da produção da alimentação a um preço acessível, tá? E nós possamos ter lucro. Vamos aqui. E aí, economia. Gente, me dá só um minuto que alguém, eu não sei quem foi de vocês, tá? Só um minuto. Que me chamou aqui no Zap. Só um instante. A atividade econômica, ela se define a partir da interação de complexas variáveis, dadas as limitações do espaço geográfico,
dos meios naturais, ela é influenciável por fatores antropológicos e sociais. Eu já expliquei para vocês, né, o que é um fator antropológico social, é até mesmo o perfil de consumo do mercado, também por fatores geográficos, pelo ordenamento político, pelo progresso tecnológico e pelo imprevisível comportamento dos diferentes grupos sociais de que se constituem as nações, tá? E economia e política. A economia, né, perdão, a política é a arte de governar. Legal, beleza, é um conceito bem basicão. O exercício, ou seja, seria o exercício do poder. E é natural que este poder ele tente exercer domínio econômico sobre a coisa econômica. Gente, ele não tenta, ele exerce. Ah, professora, mas por que tu está falando isso? Eu estou falando isso porque eu vejo o seguinte, a gente faz alguma coisa sem o Estado, tá? Por que sem o Estado? Você faz o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer? Não, gente, a nossa liberdade ela é limitada e ela é regulamentada pelo Estado, tá bom? Não tem essa de dizer assim, não, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Olha, tu é livre dentro do que a Constituição te permite. Ah, mas eu vou fazer o que eu quero. Então, assim, infelizmente, não vai morar em lugar nenhum, porque em todo país que tu viver, seja ele democrático, seja ele, como é que se diz, ditatorial ou socialista, tu vais obedecer às normas do Estado. Ah, professora, mas como é que eu nunca assinei nada? Assinou. Na hora que tu nasceu participante de um Estado, esse Estado já tinha regras, essas regras estão lá na Constituição e no momento que tu é registrado, tu assina teu contrato social. Quando tu quer ou tu não quer, se tu é um ente participante daquela sociedade, daquele Estado, tu tem que obedecer aquelas regras, tá? É igual casa de mãe. E por que tu tá falando isso? Para contextualizar a seguinte situação, o Estado ele não tenta exercer, ele exerce poder, mas ele vai exercer um poder limitado. Como assim? Ele vai regulamentar as relações sociais, ele vai regulamentar as relações econômicas, ele vai fortalecer o próprio Estado, ele vai criar as próprias normas, e dentro dessa situação, ele exerce poder sim. Lá na aula que eu estava falando sobre monopólio, oligopólio, por exemplo, água. Quem é que comercializa a água? Sou eu? Eu comercializo na hora que eu quero? Não, é o Estado. A gente não paga a conta de água, ou a gente não paga o serviço que traz a água de lá do rio para nossa casa, ou que traz a água de lá do poço para nossa casa. Aí eu posso chegar e dizer assim, hoje, poxa, eu quero abrir aí uma empresa para me fornecer água para a cidade. Não, eu tenho que cumprir a norma do Estado. Ah, eu quero abrir uma empresa. Qual empresa? Uma empresa pequena, normal. Eu sou uma empreendedora. Gente, eu sou uma empreendedora. Meu Deus, que horrível. Empreendedora. Tá? Desculpa, eu fiquei nervosa, tá, gente? Eu sei chamar. Bora lá. Então, eu sou uma empreendedora. Meu Deus. Empreendedor. Tá bom, pera lá, bora lá. O tique, o teco não tá funcionando, não. Então, eu quero empreender, tá? E dentro dessa situação, eu digo assim, eu quero abrir uma empresa. Eu posso chegar e trabalhar com a empresa do jeito que eu quero, legal? Poder, eu posso, eu só não devo. Por quê? Porque a partir do momento que eu quiser ter direito a subsídio, a partir do momento que eu quiser participar de uma licitação, a partir do momento que eu quiser fazer qualquer coisa, dizer eu sou uma empresária, eu quero ter direito a crédito, eu vou ter que ter uma legalização, tá? Então, é isso. E por conta disso, tá? Eu digo que o Estado ele não tenta exercer, ele exerce, tá ok? Outra situação, embora aqui, uso da política do Estado para a concessão de vantagens econômicas para grandes grupos. Gente, exemplo, crédito subsidiado e tarifas protecionistas para grandes indústrias. O Estado, desde a época, eu vou fazer uma aula para vocês só falando dos sistemas de produção.
desde a época da formação das monarquias nacionais, quando a gente deixou de ser feudo, né, estados descentralizados com moedas descentralizadas, e passou a ser Estado Nacional, e nós vimos que deveríamos nos proteger financeiramente, proteger nossa produção, proteger nossa alimentação e se organizar em sociedade econômica, o Estado ele passa a ter essa tutela sobre as pessoas, tá? Então, bora lá. E aí, dentro dessa situação, a gente passa para a próxima situação. Pessoal, eu estou revisando, tá? Eu estou revisando os conceitos da semana passada. E aí, o que seriam os fatores de produção? Tá? Os fatores de produção seria terra, trabalho e capital. E tecnologia, como assim? Desenvolvimento na indústria, máquinas agrícolas. E os fatores de produção, os fatores produtivos, né? Eu coloquei várias fotinhas. Terra, capital, trabalho e recursos naturais, tá? Perdão, trabalho, capital e recursos naturais. E aí a gente vai dividindo os capitais. Capital físico é o físico, né? Ele é um capital fixo, são instrumentos empregados na produção de tais como maquinária, edifícios, sua duração se estende sobre vários ciclos de produção. Circulante, os bens de processo de preparação para o consumo, basicamente, das matérias-primas. Capital humano, tá? Inclui educação, formação profissional, e o que mais ajude a elevar e melhorar a capacidade produtiva dos trabalhadores. Gente, nessa questão aqui, por exemplo, do capital humano, o Estado ele está diretamente ligado. Por quê? Porque o Estado ele é o responsável, dentro da organização econômica social, de fornecer o quê? Fornecer educação, fornecer formação profissional. Mesmo que o Estado diga assim, olha, a educação ela é privada, mas ele é o responsável pela tutela educacional, ou seja, para dizer o que nós precisamos formar, como nós vamos precisar formar, qual a política pública que nós vamos formar e como que ele recebe essas informações. Ele diz assim, o que precisa ser feito? Olha, eu preciso investir em trabalho, preciso ter pessoas que saibam trabalhar com mineração. Então, vamos aqui investir em um curso de formação de mineração. Então, mesmo que a educação seja privada, o Estado ele é o responsável por esse perfil de tutela, tá? Também pela questão do desenvolvimento, desenvolvimento industrial, fomento de desenvolvimento, pela questão de desenvolvimento no país, de estradas, tá? Dentre outras coisas mais. A gente vai ter uma aula para falar disso. E capital financeiro, são os recursos disponíveis para a compra de capital físico ou ativos financeiros como bônus e ações. E aí, dentro dessa situação aqui, a gente vai falar sobre sistemas econômicos. Os sistemas econômicos, eles são... pronto. Os sistemas econômicos, tá? É a forma política, social e econômica de organização de uma sociedade. É um particular sistema de organização de produção, distribuição e consumo de todos os bens e serviços, que as pessoas utilizam buscando uma melhoria no padrão de vida e de bem-estar. E aí, os sistemas econômicos, eles têm elementos básicos, tá? Que seriam estoques de recursos produtivos ou fatores de produção, que a gente acabou de ver, complexo de unidades de produção, as empresas e o conjunto de instituições políticas, jurídicas, tá? Econômicas e sociais. Dentro disso, nós temos hoje, tá? Na atualidade, 2 sistemas econômicos, tá? São 2 grandes grupos, o sistema socialista e o sistema capitalista. Aí eu paro para fazer um comentário, né? Gente, a gente não está falando aqui, fazendo apologia ao capitalismo ou ao socialismo, a gente está estudando mesmo. Eu, particularmente, Fernanda, não concordo aqui com a questão do sistema socialista. Por quê? Eu não estou falando que eu sou contra o socialismo. Pelo amor de Deus, não vão me meter no meio dessa confusão aí de apologia. Porque, assim, a gente viu quando Karl Marx ele desenhou o socialismo e depois ele passou ao comunismo, que
era uma situação utópica. Por quê? Porque aonde o sistema socialista ele foi implantado, ele não chegou a ser um sistema comunista, ele não teve ali, né, uma repartição de venda de bens de produção, ele teve uma parte, mas ainda assim se formou uma elite e a gente viu que ele fracassou, tá? Fracassou lá dentro daquela sociedade, que algumas sociedades trazem vários estigmas dentro dessa situação. A gente também tem uma tabela ali para falar sobre socialismo e capitalismo. E o sistema capitalista, hoje é o mais utilizado no mundo, tá? É o sistema de economia de mercado, é o sistema do livre comércio. E no socialismo, a economia ela é planificada ou centralizada. A quem? Ao Estado. Por fim, eu queria só falar que o socialismo, aonde ele foi implementado, ele acabou virando um sistema autoritário, tá? Um sistema ditatorial, infelizmente. Nada contra, tá, gente? Eu tenho os meus próprios conceitos, mas é isso. E o que tu acha? Eu acho que o melhor sistema é a democracia e o capitalismo, você ter a sua liberdade de comercializar. Dentro de quê? Dentro da intervenção do Estado, tá? Para ajudar a distribuir os bens. E por que eu acho que hoje não existe um sistema socialista? Porque a gente vai trazer, né, como diz o outro, infelizmente tem que falar, a China. A China ela é um país que ele se auto-intitula socialista, mas a China é o maior produtor capitalista do mundo. Então, como é que eu digo que eu sou lá socialista e eu não tenho lá os pré-requisitos? Eu tenho lá a história da economia planificada, eu tenho a economia centralizada, eu tenho a auto-intervenção do Estado, mas eu não tenho... E eu tenho um sistema de produção para fora, mas eu não tenho ali realmente um vínculo real do que seria um socialismo, tá? Qual tipo de socialismo? Socialismo descrito no livro, viu, gente? É isso. E aí a gente vai falar o seguinte, o sistema socialista, ele passa, né, o seguinte, ele fala de questões econômicas resolvidas por um órgão central do planejamento, que seria o governo, tá? O Estado, propriedade pública dos fatores de produção, ou seja, o Estado ele retém os fatores de produção, e o sistema capitalista. O sistema capitalista, ele funciona da seguinte forma, funcionamento da economia é regido pelas forças de mercado, tá? A propriedade privada dos fatores de produção, o sistema de mercado predominante atualmente no mundo. Tem gente me mandando mensagem aqui. Tá. Só um instante. Então, vamos embora lá. E aí eu fiz um quadro para a gente ver a diferença, né? No capitalismo, a sociedade ela está dividida em classes. O conceito normal seriam os donos do meio de produção e os assalariados. Falando lá no marxismo, seria a burguesia e o proletariado. No socialismo, a sociedade ela é igualitária, sem divisão de classe, tá? E dominada pelos altos funcionários do governo. E aí, por que tu critica, Fernanda? Porque, assim, no capitalismo existe a divisão de classes, beleza, os donos do meio de produção e as pessoas que vendem sua força de trabalho. E no socialismo? No socialismo, existe sim, tá, a divisão de classes, essa história de sociedade igualitária não existe, e sim, os altos funcionários do governo, eles formam uma classe dominante, tá? Então, não tem essa de dizer, mas isso é a nível mesmo teórico, tá, pessoal? E real. E a economia no capitalismo, ela é uma economia de mercado, tá? Ela é comandada por empresas particulares, a economia ela se torna privada. No socialismo, a economia ela é planificada, ela é centralizada, ela é dominada por empresas públicas, ou seja, rege-se a estatização da economia, ou seja, o Estado é o detentor da economia. E a propriedade, no capitalismo, a ênfase é na propriedade privada dos meios de produção, indústria, terra e etc. E no socialismo, ênfase na propriedade coletiva dos meios de produção.
tá? E aí, por fim, a gente vai falar, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. O problema fundamental da economia, né? Alguns slides eu até já passei para vocês e eu vou... Quem é que está marcando os slides, hein? Ei, gente, quem foi que riscou o slide, a tela, sei lá o quê? Embora aqui. Então, assim... Foi a Alguém... senhora mesma. Hã? Foi a senhora mesma. Sério? Que vergonha. Acho que a senhora ativou o pincel para ir e riscou sem querer. Ativa esse pincel, como é que eu passo uma borracha? Pronto. Pronto. Que absurdo. Obrigada. Bora lá. Então, assim, o conflito. As necessidades, elas são ilimitadas, tá? Das pessoas, e os fatores disponíveis de produção, né? Eles são limitados, tá? Os bens e os serviços. Então, o grande problema seria a lei da escassez. A teoria econômica, ela busca conhecer e sintetizar as soluções pela análise do comportamento dos agentes econômicos envolvidos nesses problemas para, então, propor melhores soluções. Conseguiu? Conseguiu. Então, assim, a definição do sistema econômico, né? É a reunião dos elementos participantes da produção do consumo de bens e serviços que satisfazem as necessidades da sociedade, organizados de acordo com o ponto de vista econômico, social e jurídico daquele ente estatal. As 4 perguntas fundamentais. Pessoal, isso tudo eu passei lá na aula passada, então eu vou ser bem rápida no que eu passei. O que produzir, né? É necessário identificar as necessidades para tentar satisfazê-las. Quanto produzir, né? É necessário determinar quantitativamente o produto necessário à satisfação das necessidades. Como produzir, ou seja, quais os fatores de trabalho que eu vou empregar, o capital, os recursos naturais, né? E para se obter o determinado serviço. E para quem produzir? Ou seja, a gente tem que determinar de que forma será distribuído o produto do trabalho coletivo aos elementos da sociedade, tá? E a curva de possibilidades de produção. A curva da possibilidade de produção, ela indica quantidades máximas de bens e serviços que podem ser produzidas quando todos os fatores de produção disponíveis estiverem empregados. Tudo que eu falei lá, como, onde, quando, bem, serviço. E a curva de possibilidade de produção pressupõe o pleno emprego dos fatores de produção disponíveis. E aí a gente vê aqui necessidade de produção de alimento, tá? Os insumos e os maquinários que eu tenho, no exemplo. E aqui, categorias de produção econômica, unidades produtoras. As unidades produtoras, instituições em que são organizados os fatores de produção, exemplo, fábrica, automóvel, banco e etc. Bens ou serviços de consumo, são aqueles que se destinam ao atendimento direto das necessidades das pessoas, tá? De acordo com sua durabilidade, eles são bens duráveis e bens não duráveis. Duráveis, exemplo, geladeira, fogão, casa, né? Não duráveis, alimento, produtos de limpeza. Categorias da produção econômica, bens e serviços intermediários, são transformados ou agregados na produção de outros bens e são consumidos totalmente no processo produtivo. Eu vou fazer lá um bolo, então vou precisar de trigo, eu vou precisar, e assim vai, insumo, matéria-prima, para que seja transformado em um outro bem. Diferenciam-se dos bens finais que são vendidos para o consumo e utilização final. Os bens de capital, como não são consumidos no processo produtivo, são bens finais e não intermediários. Bens de capital são aqueles que aumentam a eficiência do trabalho humano,
são utilizados na fabricação de outros bens, mas não se desgastam totalmente no processo produtivo. Exemplo, máquina, equipamento e tal. Composição do sistema econômico. O sistema econômico é composto por 3 setores básicos. Setor primário, constituído por unidades produtoras que usam intensamente os recursos naturais e não modificam substancialmente seus produtos. E aí a gente tem aqui a versão do setor primário de produção, que seria o agronegócio, né, a agroindústria. Composição do sistema econômico, setor secundário, constituído por unidades produtoras dedicadas às atividades industriais, por meio das quais os bens são transformados, tá? E aí a gente tem aqui, por exemplo, o setor de produção fabril. E, por fim, a gente tem o setor terciário. Este se diferencia dos demais setores, pois seu produto não é tangível e concreto. Ele é constituído por unidades produtoras que prestam serviço, ou seja, o setor de prestação de serviços, tá? E aí tá aqui, né, a pessoa comprando. Os fluxos do sistema econômico. O fluxo de produto real, ele é formado pelos bens e serviços produzidos no sistema econômico. Ele constitui a oferta da economia. Fluxo de renda ou monetário é formado pelo pagamento de fatores de produção que recebem durante o processo produtivo, tá? Ele representa a demanda ou procura da economia. Aí aqui a gente tem um modelo, tá, de fluxo circular de renda e produto. E aí a gente tem as famílias, né, que trabalham com mercado de produto, com empresas e com mercado de fatores de produção. Sendo que o fluxo de bens e serviços, ele... Só um instante, gente. Ele vem de famílias para empresas e o fluxo perdão. Ele vem de empresas para famílias, tá? Apesar de estar assim. E o fluxo de dinheiro, ele vem de famílias para empresas. Dentro dessa situação, o fluxo do sistema econômico, ele seria oferta mais demanda é igual ao mercado. O mercado é formado pelos fluxos de produto e de renda, tá? Respectivamente, a oferta e a demanda da economia. Sistema econômico. A gente é formado aí por um sistema primário, secundário e terciário, né? Seriam alimentos, vestuários, serviços e equipamento, um mercado, salários, juros e aluguéis. E a circulação do sistema econômico. Circulação é o processo pelo qual os fluxos de renda e de produtos circulam entre as entidades do sistema econômico, possibilitando-lhes cumprir adequadamente seu papel. Dentro dessa circulação, a gente vê que o aparelho reprodutivo, tá? Aí dos sistemas econômicos, os bens e serviços, os mercados e a família. E aqui a gente encerra essa parte da aula. Deixa só eu tirar o slide. E agora a gente pode conversar. Embora aqui. Voltando aqui para essa parte rapidão, eu sei que foi uma aula um pouco corrida, né? Até porque a gente já está quase no limite do nosso tempo. E o pessoal é só... como é que se diz? Pronto, eu estou tirando foto para mandar, tá? Vamos ver aqui, a Natália está entrando. Então, vamos embora lá. E aí, pessoal, eu creio que vocês assistiram às aulas. Agora que tem mais gente, eu vou explicar outra vez, rapidão. São 3 resumos e uma prova, ou 2 resumos e uma prova, tá? Cada semana vocês vão fazendo lá o resumo manuscrito ou digitado, me encaminha, que é a nota de vocês, e mais uma prova final. A prova ela vai ser aplicada pelo Google Form, tá? É uma prova simples. E aí eu queria saber de vocês. Vocês já leram? Vocês têm dúvida?
Oi, liguem a câmera. Eu não tenho dúvida, prof. Até agora tá tudo tranquilo. Mas a dúvida vai ser só na prova? Só na prova que a dúvida vem, prof. Na prova vai ter dúvida, isso é inevitável. Prof, a senhora vai encaminhar os slides que nós utilizamos? Pois é. Mas, assim, Queria isso saber já- também. Pode falar. A Oi, gente quer saber dos slides, se a senhora vai Dos encaminhar os slides, slides da semana passada e esse daí para nós. tá bom. Vou sim. Fiquem tranquilos que eu vou encaminhar, Ok. tá? Então, pessoal, vamos encerrar. Eu queria só pedir, assim, se vocês tiverem dúvida, manda para mim no WhatsApp ou anota, me pergunta, tá? Eu sinto falta de vocês, eu sinto falta lá do relacionamento de sala de aula, a gente poder estar conversando. Eu sei que vocês também devem sentir, né? Mas, assim, Com certeza. vamos ser fortes, tá? Como eu falei para vocês, quando a pandemia passar, eu tenho certeza do seguinte, a gente vai precisar mais do que nunca de contadores e de administradores para estar trabalhando. Então, por favor, não desistam, tá? Eu sei que às vezes, infelizmente, com pouco tempo de aula, acaba que a gente deixa um pouco a desejar, acaba que o aluno ele fica um pouco, às vezes, desmotivado, mas até que eu acho vocês bem motivados, e eu queria pedir isso, tá? Perseverem, faz diferença, tá? 6 meses faz diferença, uma formação superior, ela faz diferença, então perseverem que eu quero ver vocês lá na reta final. É uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, só quem sabe de tudo é Deus. Então, o que ficar de déficit, eu acho que eu aprendi pouco, eu acho que foi difícil, manda pergunta para mim, tá? Pode mandar. Eu estou aqui para ajudar vocês, para ser facilitadora para vocês, então, por favor, tá? Eu até quero parabenizar, é uma turma que aparece bastante gente ao vivo, apesar de que a gente tem o quê? 3, em 4, 12, é isso? Estamos com 19 15. pessoas aqui, prof. Para mim está aparecendo 15. Aqui está participantes 19. Então é isso. E aí é isso que eu quero pedir para vocês, tá, gente? Por favor, vamos, né? E me chama, gente, no grupo, tá? Me chama, tira dúvida. E, por favor, também estou sentindo falta do seguinte. Coloquem o nome de vocês, assistam, é vídeo por vídeo, não é só um vídeo. Assistam o vídeo e coloquem o nome. Vão assistindo o vídeo, coloca o nome, coloca a turma, o nome completo, a turma, e já vou fazendo resumo, tá? No mínimo 20 linhas. Se vocês escreverem hieroglifo, digitem. Professora. Esses resumos que a senhora está falando é para fazer um resumo de cada vídeo? Cada semana, por vídeo. 20 linhas não é por dia, é da semana. Uma semana de aula. Resumo de 20 No linhas. caso, a dúvida é o seguinte: o resumo é para ser feito no próprio vídeo do YouTube, no comentário, é isso? Não, vocês vão fazer o manuscrito e vão tirar, escanear e me enviar por e-mail, ou vão digitar e me enviar por e-mail. Isso é a nota de vocês, tá, gente? Ok, prof. Então, no caso, nós iniciamos essa matéria na segunda, né? Isso. Então, por enquanto, um resumo até agora, né? Resumo. Ok. E aí, tirando isso, em que mais que eu posso ajudar vocês, ser útil? Como que a gente pode fazer? Nada. Eu acho que tá de boa. Oi? Eu acho que tá de boa. Eu também acho, prof. Até agora nenhuma dúvida em relação ao assunto. Tá bom, gente, obrigada. Gente, olha, a Júlia tá assistindo com um garfo na testa. Meu Deus. Foi mal. É que eu tava coçando minha cara.
Com garfo, né, minha Garfo. filha? Fechar minha cara. Fecha minha câmera. Coitada, gente. Ai. Obrigadão, viu, Júlia? Obrigada pela participação. Não te zanga, não. Se eu tivesse ao vivo, Não, você já prof, tô sabe de boa. eu brinco Eu nem tava bastante. percebendo. Eu tava olhando pra cara do povo aqui, eu tava viajando. E assim, obrigada. Então, boa aula. Beijo. Tá? Até segunda. É E a gente terça, não, tá prof? por aqui. Ou é. Não, mas a próxima aula em vídeo vai ser segunda. Ah, é verdade. Tá certo. A próxima aula online. É online, quer dizer. Ao vivo. Isso. Então, vão saindo que eu vou desligando, né? Que eu tenho que salvar e gravar e jogar lá no YouTube. Ok, Boa tchau, noite, prof. professora. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. E obrigada, viu, pessoal? Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada mesmo. Nada. Boa noite. Boa noite.